Oi, gente. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assumiu um posicionamento, que é o posicionamento agora do governo Lula, que pode decidir a eleição em 2026. Ele assumiu que o fim da escala 6x1 é a nova bandeira do governo Lula. Diminuição da jornada de trabalho. Assumiu isso não apenas como uma coisa que é defendida nominalmente, mas como uma prioridade do governo. E por que isso pode decidir a eleição de 2026? Qual é a conexão disso com uma importante reflexão que a esquerda precisa fazer? Tudo isso você vai ver nesse vídeo. E se você, como eu, entende que derrotar o neofascismo é importante, peço que você assista esse vídeo até o final, divulgue para os seus contatos, porque a gente vai estar refletindo importantes estratégias para o campo progressista que precisam estar alinhadas e estar entranhadas assim na mente de todo mundo que vai lutar nesse ano e no ano que vem para derrotar a extrema-direita. Bem, o ministro do Trabalho defendeu a revisão da jornada e 2 folgas consecutivas por semana, chamando o modelo atual de perverso. 2 folgas consecutivas seria o modelo 5x2, seria o modelo de trabalhar 5 dias na semana e folgar 2, que é diferente do que está proposto pela Erika Hilton. Mas isso não é tão relevante, porque isso vai ter que ser negociado de qualquer forma no Congresso. Mas ter o apoio do governo federal é fundamental, para que nas 2 casas, na Câmara de Deputados e no Senado Federal, a pressão aconteça não só do governo, mas a pressão da população para a redução da jornada de trabalho. Isso é muito importante e conecta uma luta histórica da esquerda, porque desde que o capitalismo instituiu jornada de trabalho absolutamente de hiperexploração, no início do capitalismo, tínhamos jornada de trabalho de 16 horas por dia. Você ouviu certo? 16 horas por dia. E foi com muita luta de sindicatos, de movimento de trabalhadores, que a jornada foi caindo de 16 para 14, para 12, para 10 e finalmente para 8 horas diárias. E eu defendo hoje que deveria cair para 7 horas diárias. Não tem por que as pessoas trabalharem 8 horas. 8 horas por dia também é muita coisa, né? E deveria reduzir. E reduzir a jornada de trabalho cria empregos. Porque se existe uma demanda para um produto e alguém está produzindo esse produto e precisa de gente que trabalhe, se vai ter menos trabalho, menos pessoas sendo hiperexploradas, vai ter que contratar mais pessoas para atender essa demanda. Então, diminuir a jornada de trabalho, primeira coisa que precisa ser dita é: cria empregos em todas as indústrias que existe demanda suficiente para que isso seja criado. Isso é muito importante ser compreendido. Agora, o que isso e esse posicionamento do Luiz Marinho e do governo Lula tem a ver com a vitória do Zoran Mamdani para a prefeitura de Nova York? Tudo. Tudo. E isso é muito importante ser compreendido. E eu vou conectar essas 2 coisas. Você talvez esteja sabendo que um socialista, progressista, muçulmano, foi eleito primeiro prefeito mais assim de esquerda mesmo, né, na cidade de Nova York, né? Mas qual foi a agenda dele? O que foi que ele colocou na frente? A acessibilidade, diminuir o preço das coisas. Fundamentalmente diminuir o preço da comida e diminuir o preço do transporte, dos ônibus, não é? Tornar a vida mais acessível. Uma agenda fundamental. Uma agenda que é a favor da classe trabalhadora. E quem, na agenda do Mamdani, vai pagar por isso? Ele quer aumentar os impostos dos super ricos e os impostos de ganho de capital das grandes corporações empresariais e parar de dar benefícios fiscais às grandes empresas. Ora, isso dialoga claramente com a recente aprovação no Senado, né, da isenção do imposto de renda de quem ganha até R$5.000, entre 5.000 e 7.300, uma diminuição do imposto e um aumento até 10%, não é um aumento de 10%, é um aumento de até 10% dos que ganham mais de R$50.000 por mês, né? Essas pessoas serem um pouco mais taxadas. Os ricos. Porque num país como o Brasil é óbvio que quem ganha mais de R$50.000 por mês
pode não necessariamente fazer parte da classe dominante, porque a classe dominante é quem são os donos dos meios de produção, mas é rico. Num país como o Brasil, ganhou mais de 50 mil reais por mês, tem uma renda anual milionária, né? Mais de 600 mil por ano, tem patrimônios milionários. É óbvio que essa pessoa, de um país como o Brasil, é rico, né? Enfim, isso é muito importante de compreender. A esquerda precisa recuperar a agenda antissistema, mas ante que sistema? Ante o sistema capitalista, ante a hiperexploração capitalista. E é por isso que é importante que o Zoran Mandani diz claramente: eu sou um socialista democrático. Eu defendo a democracia, sim, mas defendo um sistema de que a riqueza produzida seja revertida em benefícios para a maioria. Até porque a produção dessa riqueza é feita com o trabalho, com o esforço, com o suor da classe trabalhadora. E não tem porquê essa riqueza ser predominantemente concentrada nas mãos de poucos. Aqueles que negam a luta de classes fazem isso ou porque estão intoxicados do ponto de vista ideológico, ou porque fazem parte da classe que está ganhando essa luta de classes desde sempre. A verdade é que durante o século XX, o capitalismo e os capitalistas têm conseguido destruir e enfraquecer as organizações dos trabalhadores. E é fundamental que a classe trabalhadora brasileira compreenda o seu lugar na história. Que a classe trabalhadora compreenda, não só no Brasil, mas no mundo, compreenda que luta de classes é uma certeza tão grande, porque se não tivesse luta de classes, não existiria greve. A existência das greves é uma demonstração de que existe luta de classes. O capitalista, o dono da empresa, ele quer que o trabalhador trabalhe mais, recebendo menos. O trabalhador quer receber mais, trabalhando menos. Isso é uma contradição de interesse de classe. De interesse de classe. Isso é que fundamenta a luta de classes no capitalismo. Uma contradição de interesse de classe. As classes querem coisas diferentes. Se querem coisas diferentes, elas vão lutar para conseguir o que querem. E por isso que os capitalistas financiam campanha de político. Por isso que o lobby do agronegócio, o lobby industrial, bota dinheiro na campanha dos políticos, é para que os políticos aprovem projetos de lei que favorecem eles. É por isso que no Brasil nós temos uma renúncia fiscal de 300 bilhões de reais que beneficia os capitalistas. Quem aprovou essa renúncia fiscal? O Congresso. Quem financiou deputados e senadores? Predominantemente o grande capital. Os ricos, os super ricos, os lobbies industriais do agronegócio e tudo mais. Então, o que é que a esquerda precisa fazer? Recuperar, fundamentalmente, que tem que estar ao lado dos interesses da classe trabalhadora e dos mais pobres. E diminuir a jornada de trabalho faz parte dessa luta. Defender o fim do 6x1, o fim de uma jornada de trabalho de 44 horas faz parte dessa luta. E sim, temos que elogiar a iniciativa do Rick Azevedo, da Erika Hilton, né, Vida Além do Trabalho, iniciativas importantes, sem dúvida. Mas temos que também lembrar que a luta pela diminuição da jornada de trabalho vem desde o início do capitalismo. Que durante o século XIX, Karl Marx, num discurso para a Aliança Internacional dos Trabalhadores, comemorou a diminuição da jornada de trabalho, mas disse também que diminuir a jornada de trabalho não é suficiente e que precisamos expandir as experiências cooperativas que provam que trabalhadores não precisam de patrões. Que não é suficiente elogiar as experiências cooperativas que existem. Marx falou no século XIX. Mas que é fundamental que a esquerda, que o nosso movimento, ele falando do movimento internacional socialista, comunista e tudo mais, que o nosso movimento tenha controle do poder e, através do poder do Estado, fomente, de forma nacional, experiências cooperadas
para, assim, essa ser uma estratégia de superação do próprio capitalismo e superação da ideia da necessidade de existência de patrões. Ora, as palavras de Marx se mostram profundamente atuais hoje. A necessidade de apoiar o cooperativismo em todas as esferas se coloca ainda como uma questão nossa, contemporânea. Inclusive cooperativismo com as novas tecnologias. Cooperativas de motorista de aplicativo, como aconteceu em Araraquara, com a prefeitura do Edinho Silva, que hoje é presidente do PT. Ora, o presidente do PT estava numa prefeitura que fez uma parceria com uma cooperativa que ajudou a licenciar um aplicativo que é administrado por uma cooperativa de trabalhadores. Esse tipo de iniciativa tem que ser replicada, tem que se expandir. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina. E se a esquerda, eu quero dizer para você isso, se a esquerda defender com força, com firmeza, a diminuição da jornada de trabalho, vai também colocar a extrema-direita no seu lugar histórico de defender os capitalistas, de defender os privilégios, de defender a hiperexploração da classe trabalhadora. E se nós conseguirmos colocar a direita e a extrema-direita nesse lugar, que é o lugar dela, histórico, ela vai perder. E nós vamos ganhar a eleição. Mas para fazer isso, para fazer essa conquista, nós vamos precisar fortalecer mídia independente como a nossa aqui na Nova Máquina do Tempo. E por isso eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe o vídeo e ajude a gente a alcançar mais pessoas. Eu sou o André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, é isso aí. Pode se tornar membro ou apoiador, pode fazer o curso ou divulgar o curso, como entrar no mestrado ou doutorado. O link está no comentário fixado, ou pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.